Vamos lá, pessoal, vamos estudar hoje, rapidinho, um breve apanhado sobre a revisão da vida toda. Esse tema tem sido discutido aí há muito tempo no Brasil e causou um alvoroço ontem no Brasil inteiro, na advocacia privada também, por causa da decisão em duas ADIs que o Supremo colocou em pauta, também analisando a questão da carência no salário de maternidade, mas a gente vai falar agora só da revisão da vida toda. Esse tema foi nos últimos meses analisado pelo tema 1102 em repercussão geral no Supremo, e é outro processo, mas ontem, com um voto divergente do ministro Zanin, acompanhado por mais 6 ministros, se reverteu aí a tese da revisão da vida toda e ficou favorável aí à constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876, sem possibilidade de opção pelo segurado. Esse mérito a gente não vai entrar agora porque o acórdão ainda não foi publicado para a gente ver com mais detalhes. Mas se a gente acompanhar o voto, quando você vê as considerações do Zanin e até mesmo do ministro Flávio Dino, você vê realmente que essa possibilidade de discussão, o seio principal dessa discussão da constitucionalidade era justamente saber se aquele artigo ele era uma regra de transição que permitia o cenário anterior e aí alcançava praticamente todos os benefícios que foram contributivos, independente de a legislação anterior sequer considerar mais de 36 meses. Isso aí é apenas o mérito. Mas vamos aqui entender um pouco sobre essa ADI. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, está previsto lá no artigo 102 e depois completado pelo artigo 103 com os titulares da ação, né? E o artigo 102, no seu parágrafo 2º, tem a seguinte redação: as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo, STF, nas ações diretas de inconstitucionalidades e nas declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Executivo e administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal. Portanto, gente, o INSS é obrigado a atender esta decisão do Supremo. Aqui não tem legislativo, é um outro assunto, mas o legislativo, evidentemente, que não pode ficar amarrado com suas condutas futuras por decisão do Supremo. O INSS, então, deve cumprir isso, mas quando o acórdão for publicado, demora um pouco ainda, e vamos entender como que ficou a tese dos, do Supremo, firmada do seguinte aspecto. Espera aí que aqui está cortando. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º impõe ao dispositivo legal que o dispositivo legal seja observado de maneira cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadra no dispositivo não pode optar pela regra prevista no artigo 29 da Lei 8.213, que seria a chamada regra permanente, porque essa regra permanente que foi feita em 99 não tinha limitante, justamente porque ela era muito depois da limitante do plano real, mas isso é o mérito. Então, dessa forma, ficou esses efeitos em favor da tese do INSS. E por fim, a gente tem que. E essas são as perguntas práticas aí, o que o pessoal tá mais perguntando a respeito. E agora, como é que fica na prática quem entrou com a ação, quem já analisou, enfim, tem seu benefício analisado, já está recebendo. E isso aqui ainda será modulado provavelmente na ação do tema 1102. Ela está em embargo de declaração, né? Em fase de embargo de declaração. E evidentemente que o tema já está praticamente prejudicado aí, mas nesse aspecto, se ela for modulada, serão analisados então para casos em que a situação transitou em julgado e já foi executado. Penso eu que provavelmente serão mantidos esses casos em que o INSS não recorreu
casos em que está em fase recursal e recebendo, e aí vai ser cessado depois que for julgado, e aí a discussão sobre se tem ou não repetição, quem recebeu de boa fé, tem que ser modulado, e a possibilidade de ações rescisórias também, nas ações que já foram transitadas, e também na fase executória, né? Na fase de embargo da execução. Então isso tudo ainda precisa ser esclarecido detalhadamente, mas o certo é que o principal a gente já sabe qual foi o desfecho, tá bom? Um abraço. Vou fazer o vídeo agora também seguinte da carência do salário maternidade, julgado também na mesma ocasião. Um abraço. Valeu.